Falta de mão de obra qualificada na indústria está em nível recorde. Escassez de funcionários capacitados já figura entre as 5 maiores queixas do setor, atrás apenas da carga tributária, juros altos e baixa demanda. Um relatório divulgado nesta segunda-feira 9, pela CNI Confederação Nacional da Indústria, indica que a oferta insuficiente de profissionais capacitados atinge 23% do setor. Desde 2020, a falta de opções qualificadas no mercado praticamente quintuplicou, saltando de 5% para os atuais 23%. Os índices são os mais altos desde o início da série histórica da CNI, em 2015. O problema também figura em 4º lugar no ranking de maiores problemas do setor no país, segundo as próprias indústrias. A escassez de funcionários fica atrás apenas dos impostos cobrados, da alta taxa de juros e da baixa demanda do mercado brasileiro. A questão afeta ainda mais intensamente as pequenas empresas, com 28,4% delas sofrendo com falta de profissionais mais capacitados. Segundo a CNI, as indústrias menores apontaram esse entrave como o segundo maior desafio do mercado, depois da carga tributária, o que demonstra o impacto maior nesse tipo de negócio. Em nota, a CNI informou que os principais motivos para essa escassez são as falhas na educação básica no Brasil e a rápida transformação tecnológica dentro do setor. Para a Confederação, as capacitações que as indústrias têm oferecido não são suficientes, pois as lacunas na formação educacional dificultam o aprendizado. Entre os profissionais que já são contratados com qualificações específicas, a CNI aponta que existe ainda o desafio de treinamentos pontuais para que eles se adequem às novidades tecnológicas contínuas dentro das empresas. Dados do Mapa do Trabalho Industrial feito pela própria CNI indicam que 3 em cada 5 trabalhadores contratados em 2026 precisarão ser treinados, pelo menos em algum aspecto, até o fim do ano que vem, para estarem alinhados a novas técnicas que devem surgir no período. As empresas enfrentam apagão de mão de obra mesmo em meio ao baixo desemprego. Preferência por trabalho autônomo, alta rotatividade e falhas na qualificação contribuem para a contradição. Empresas brasileiras dos mais diversos setores da economia relatam um apagão de mão de obra, especialmente aquela mais qualificada, mesmo no momento em que a taxa de desemprego está na mínima histórica. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a taxa de desocupação está em 5,6%. Um dos segmentos mais preocupados é a indústria. Uma sondagem recente divulgada pela CNI Confederação Nacional da Indústria mostrou que 62% das empresas do ramo afirmam ter dificuldade em contratar mão de obra qualificada. Na visão do setor, o gargalo é exatamente a educação e qualificação do trabalho no Brasil, como indica Felipe Morgado, superintendente de Educação Profissional e Superior do SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Isso é muito puxado pelas novas tecnologias e novos modelos no mercado de trabalho e está relacionado ao novo perfil que as empresas estão buscando. Aquele profissional voltado à resolução de problemas complexos, afirma. O Brasil tem um problema histórico em que temos um percentual em crescimento, mas ainda baixo, de jovens concluindo o ensino médio com uma formação técnica. Segundo o estudo internacional Education at Glance, cerca de 11% dos jovens brasileiros que concluem o ensino médio fazem cursos profissionalizantes. Entre os países da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o chamado Clube dos Países Ricos, o número varia entre 35% e 65%. O trabalho das instituições de ensino no país, agora, é tentar oferecer aos estudantes qualificações para áreas mais tecnológicas, com maior oferta de vagas e remuneração para tentar reverter este cenário. Criamos programas setoriais, principalmente para segmentos estratégicos, a exemplo da construção civil. Fechamos um plano com a BIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, outro para a parte de tecnologia artificial com a Brascom, e agora para energia renovável, vestuário e alimentos, disse o especialista. Outro dos possíveis motivos para a crise de mão de obra pode ser visualizado ao olhar para o detalhe dos números do IBGE sobre emprego. Desde a pandemia, os trabalhadores vêm trocando mais de trabalho. Dados compilados pelo pesquisador do FGV Daniel Duque mostram que em 2018 menos de 12% dos brasileiros trocaram de emprego entre um ano e outro. Em 2022, este número chegou a ultrapassar os 14% e hoje está em 13,7%. Não só a indústria se queixa deste cenário. O setor de comércio no estado de São Paulo relata dificuldade em encontrar mão de obra e aponta para a rotatividade como vilã. O tempo médio de permanência no emprego no segmento caiu 7% entre 2015 e 2024, chegando a apenas 26 meses. Em setores como madeira e material de construção, a redução foi de 12%. O tempo em anos para uma empresa varejista trocar todo o seu quadro de funcionários, em 2020 era 2 anos e 3 meses. Em 2024, 1 ano e 7 meses.
Ou seja, cai drasticamente, disse Kelly Carvalho, economista da FEComércio SP. Especialistas, empresários e adultos consultados pela reportagem apontam para um terceiro motivo: a mudança no comportamento dos jovens e a migração para plataformas de trabalho autônomo, da chamada nova economia. Então o ponto principal é que, como eu tenho no serviço formal uma menor atratividade comparado às outras atividades de serviços informais, trabalhar por projeto, abrir a própria empresa pode parecer mais vantajoso, disse Gustavo Coimbra, diretor da LHH Brasil, empresa de gestão de talentos. Então todo o desenho de atração desses profissionais, de busca de recrutamento de forma geral, tem que ser mais encantador. Este é o caso de Eduardo Lima de Souza, motorista de aplicativo. Fala cabeça, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e lembrando pessoal de não se esquecerem de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho aqui embaixo para que o YouTube notifique vocês toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Ok? E o seguinte pessoal, a relação de mercado de trabalho brasileiro com a geração Z é um dos temas mais debatidos desde 2020. E hoje, em 2026, o assunto se atenuou ainda mais. Como vocês ouviram do noticiário, houve mudanças estruturais profundas na economia e na cultura do trabalho. Vou indicar por tópicos para o melhor entendimento dessas mudanças estruturais. Tópico 1. O paradoxal cenário do emprego no Brasil. O Brasil atravessa, pessoal, um período de recorde na ocupação, mas, ao mesmo tempo, a indústria e a construção civil enfrentam a escassez de mão de obra qualificada. Dados recentes da CNI mostram que a falta de trabalhadores capacitados é hoje um dos 4 maiores entraves do setor, perdendo apenas para os desafios fiscais e a volatilidade da demanda. A questão não é que o trabalho acabou, mas que o perfil do trabalhador e a disposição para aceitar modelos tradicionais sofreram uma mudança radical com a entrada da geração Z no mercado de trabalho. Até porque todo mundo tem um diploma na mão. E para conseguir um diploma na mão, você consegue em qualquer esquina, certo? Então, não faz sentido para a pessoa ela conseguir um diploma, certo? Que na teoria ela entende que vai ganhar mais, sendo que vai conseguir um diploma para trabalhar modelos mais tradicionais, certo? Tópico 2. Por que a geração Z rejeita a CLT? Eu acredito que a internet contribuiu para que a pessoa rejeitasse ainda mais ser CLT. Para muitos jovens nascidos de 95 a 2010, o modelo CLT, com sua jornada rígida e a clássica 6 por 1, é visto como um sistema que limita a liberdade, o propósito de vida e principalmente a qualidade de vida. Diferente das gerações anteriores, que buscavam estabilidade, emprego fixo, meta principal, crescer na empresa, a geração Z valoriza a autonomia, a flexibilidade de horários e a busca por um propósito que vá além da subordinação direta. E muitos estão trocando o ambiente fabril ou varejo por atividades como empreendedorismo autônomo, delivery via aplicativos ou carreiras digitais, onde possuem mais controle sobre o seu próprio tempo e rendimento. E além disso, as pessoas estão trocando de emprego numa proporção muito maior do que as gerações passadas. E eu vou destrinchar um pouco mais sobre isso em outro tópico. Esse movimento não é necessariamente uma recusa ao trabalho, mas uma recusa a um modelo que já está ultrapassado, que na visão desses jovens não oferece segurança, nem perspectiva de crescimento rápido e nem qualidade de vida, que é o que a geração atual mais deseja. Qualidade de vida. E vamos ao tópico 3. O impacto na construção civil e varejo. A escassez de profissionais é sentida de forma severa em áreas essenciais para a construção civil e o setor de supermercado. Na construção, é cada vez mais raro encontrar pedreiros com menos de 40 anos, indicando que a profissão não está sendo renovada pela juventude. Até porque ninguém, quando era novo, nos anos 90 e 2000, tinha o sonho de ser pedreiro. Inclusive, falar que se você não estudasse você iria virar pedreiro é um motivo de
motivo de, como é que fala? De vergonha, né? É um motivo de pânico para a pessoa ir estudar para ser alguém na vida, certo? Enquanto isso, supermercados lutam para preencher milhares de vagas de caixa e repositor, enfrentando um alto índice de rotatividade, onde muitos funcionários permanecem por pouco tempo antes de buscar outras alternativas. E o custo operacional para as empresas também se eleva, pois para atrair mão de obra em um mercado disputado, torna-se necessário oferecer melhores remunerações, o que, por sua vez, pressiona os preços finais dos produtos na economia. Mas será que o empresário quer mesmo aumentar o salário do funcionário? Fica aí o questionamento, né? Quarto tópico: o dilema entre encargos e salários. Os encargos trabalhistas. O patrão muitas vezes paga um valor alto para que o funcionário receba uma quantia significativamente menor, o que gera uma frustração mútua. Os profissionais autônomos, como motores de aplicativo ou prestadores de serviço por conta própria, o trabalhador sente que recebe mais diretamente por seu esforço sem a mediação onerosa dos encargos de um vínculo CLT tradicional. Quinto tópico: a realidade do pequeno empresário. O dono do pequeno negócio, lanchonete, padaria, mercado ou comércio de bairro, em algumas cidades mais interioranas, por exemplo, a economia está aquecida e a cidade registra aumento no número de novos empreendimentos. Mas, ao mesmo tempo, empresários relatam que está virando missão quase impossível encontrar gente para trabalhar. Você pode até ter a melhor ideia, o melhor atendimento, o melhor produto, mas se você não tiver gente para segurar, aí a empresa vira você uma eu presa, certo? Você sacrifica a família, você fica mais cansado. E é desse sentimento que o trabalho fica insustentável, mesmo para quem tenta pagar bem, dar condições e tratar os funcionários com respeito. Sexto tópico: sem funcionário, só o dono na pista. Tem um ponto que precisa ser dito e bem claro. Algumas vezes o problema não é o salário, mas a falta de compromisso. O dono abre mão do próprio tempo, manda tudo pro ar, sacrifica a família, mas os próprios funcionários somem ou ficam de corpo mole. Falo isso por presenciar colegas de trabalho com corpo mole mesmo recebendo bem. Então isso já é um problema da pessoa em si, e não do funcionário, da empresa, ou não do patrão, da empresa como um todo, certo? E hoje em dia, com pequenos negócios operarem com equipe mínima, ou até com dono fazendo a função de 3 pessoas. Então, não é tão simples assim apontar que o culpado é X, Y, Z. Cada situação tem um contexto e cada contexto tem um vilão ou vilões, certo? Tópico 7: a questão do salário. Será que o dono do estabelecimento pode pagar até o salário acima? Será que o salário é realmente competitivo? O cenário brasileiro hoje mostra que varejo, serviço e alimentação estão entre os setores que mais sentem falta de mão de obra, e muitas empresas já começaram a aumentar salários e melhorar condições para tentar reter o funcionário. O salário mínimo de 2026, por exemplo, está em torno de 1.621 e muitos trabalhadores em serviços básicos ficam muito perto desse piso, trabalhando muitas horas sem muita perspectiva de crescimento. Nesse contexto, é difícil exigir dedicação extrema de alguém que, na ponta, vê que está recebendo pouco pelo que entrega. O problema é estrutural. O custo total do trabalhador para o patrão é muito alto por causa de encargos, o que o funcionário vê com um salário baixo diante do esforço, que é alto. Tópico 8: a relação patrão-trabalhador e os encargos. Aqui entra um ponto técnico que muita gente ignora. O patrão paga praticamente o dobro, certo, do que o funcionário recebe, e parte dessa diferença vira encargo trabalhista e imposto. O cara quer contratar certo na CLT, mas no fim o trabalhador fica pagando 11% de INSS, o empregador arca com FGTS, recolhimento de imposto, entre outras obrigações. Muitos pequenos empresários começam a optar por contratações informais, pagas por semana, porque o custo fica mais baixo,
mas isto abre brecha para processos trabalhistas e o funcionário resolve entrar na justiça, caso ele não seja, caso ele queira agir de má fé. E aí o dono fica entre dois mares, ou paga mais caro para manter o funcionário certo, ou rola na informalidade, e corre o risco de tomar um processo trabalhista. Esse é um dos motivos pelos quais vários negócios tentam fugir do modelo CLT puro e também é um dos gases que alimenta a crise de confiança entre dono e empregado. Nono tópico, a geração Z, o subemprego e o faço o mínimo. Muitos jovens só querem ganhar bem, fazer o mínimo e vão embora na primeira oportunidade. A geração Z realmente chegou ao mercado de trabalho com outra cabeça. Valoriza autonomia, propósito, respeito, horários flexíveis e não quer só um emprego qualquer, por um salário mínimo. Muitos acabam migrando para trabalhos autônomos, usando a internet, criando conteúdo ou até mesmo aplicativos de delivery, onde veem que conseguem ganhar mais pelo mesmo esforço, sem precisar de um chefe estar lhe mandando o tempo todo. E também há uma certa demonização do chefe, certo? Porque não é porque a pessoa é um chefe que ela é um mau líder, certo? O chefe ele precisa cumprir o papel dele, certo? O problema é que muitos donos ainda não conseguem entender que o problema não é só preguiça, mas sim a percepção de que o mercado está desequilibrado. O esforço é grande e o retorno é pequeno. Quando o jovem vê que o mesmo esforço em outro lugar rende mais, logicamente ele escolhe o outro caminho, tá? Porque qualquer um escolheria outro caminho. E tópico 10, a cultura do emprego temporário no varejo. Estudos recentes mostram que o tempo médio de permanência no emprego no Brasil está caindo, ou seja, as pessoas estão trocando de vaga com mais frequência, especialmente nos setores de serviço, alimentação e varejo. Isso cria uma sensação de trabalho temporário. O funcionário não está disposto a se dedicar 100% porque sabe que pode sair amanhã e o patrão não investe tanto na formação, porque acha que o cara vai embora em 3 meses. Esse ciclo só piora a falta de mão de obra, porque ninguém constrói carreira, ninguém veste a camisa e o único vínculo é contar as horas para ver quando vai poder sair do trabalho. Tópico 11. A outra porta de saída, mercado digital e o criador de conteúdo. A mudança de realidade que o conteúdo para a internet trouxe para as pessoas ao redor. Antes, para ganhar dinheiro, você tinha que sair de casa, correr risco, abrir um negócio, investir em peças, comprar um carro de hot dog e etc. Hoje, com celular, internet e estratégia, dá para criar conteúdo, monetizar e até ganhar em dólar sem precisar de um chefe. Profissionais de canais como games, vlogs, times de games e outros projetos, o faturamento em dólar pode ser muito superior ao que ganharia trabalhando 8 horas por dia em outro lugar. E isso não é privilégio deles, é um caminho que muitos jovens estão descobrindo. O mercado digital está abrindo portas para quem consegue criar conteúdo, atrair audiência e vender através da internet. Tópico 12. A importância da cultura de empresa e da liderança. O ambiente de trabalho, em muitos casos, o problema não é só funcional, mas também a forma como a empresa é conduzida. Tem empresa onde o líder grita, humilha e usa o funcionário com desconto de estresse. E aí não é só o salário que afasta o rapaz, é a política, é a própria cultura local. O dono do pequeno comércio muitas vezes não é só empresário, é também amigo, chefe, psicólogo, contador, etc. Mas se ele não souber liderar o respeito, vai ficar só o desabafo. Vai criar um ambiente onde o funcionário não se sinta parte do negócio, ok? E vai fazer o funcionário vai fazer o quê? Corpo mole. Então, pessoal, deixa aqui nos comentários, tá? Porque o desabafo de vocês vai me ajudar a trazer uma clareza um pouco maior sobre que de repente eu esqueci algo, né, de indicar para vocês aqui, e no decorrer do vídeo vocês lembraram de algo e acha, né, que isso deve se encaixar aqui no vídeo, ok? E não se esqueçam de deixar o like de vocês, se inscrever no canal e ativar o sininho para que o YouTube notifique vocês toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Beleza? Obrigado, até o próximo vídeo.